Então, pois bem, deixe-me dar rapidamente então outra informação para vocês. Ah, o bate-papo bíblico, enquanto temos a pandemia, estamos nesse quadro aqui, ele acontece às segundas e quartas-feiras, ok? Nas segundas-feiras, às 20 horas, nós estamos tratando sobre o tema de fé, falando sobre fé. E a partir da próxima semana, eu estou falando agora aqui, mas vou publicar isso depois no grupo, né? Nós vamos falar sobre vida após a morte, uma perspectiva das principais religiões que nós temos aqui no Brasil, as mais influentes, em comparação ao que a Bíblia diz sobre o assunto vida após a morte. Muito interessante. Então teremos aí uns 3, no máximo 4 bate-papos a respeito desse tema. E aqui na quarta-feira nós ainda seguimos, porque ainda há outras parábolas de Jesus, né? Nós estamos tratando sobre as parábolas de Jesus. Já vimos algumas delas e estamos caminhando. Algumas pessoas estão chegando agora, é a primeira vez que está participando do bate-papo, várias pessoas, né? Nós temos quase 100 pessoas inscritas lá no grupo, evidentemente não são todas que vão estar neste bate-papo, outras estão no da segunda e assim por diante, mas nós seguimos então tratando sobre as parábolas. Okay? Então deixe-me só contextualizar para quem está aqui agora, entrando agora, e relembrar para aqueles que já estavam. Nós estamos tratando das parábolas do final dos tempos. Se encontra lá em Mateus capítulo 24 e 25. E por que parábolas do final dos tempos? Porque Jesus estava na última semana de vida dele, ele estava em Jerusalém, naquela semana ele iria morrer. Cerca de 2 dias antes ele estava no templo ensinando, e depois os discípulos passaram a mostrar a construção do templo para Jesus. E aí Jesus disse aquela frase emblemática, né? Ele disse: vede essa construção, o templo não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Né? Então Jesus fez uma profecia sobre a destruição do templo em Jerusalém. Ele profetizou isso então no ano 33 da nossa era, levando em conta que ele nasceu no ano 0, morreu no ano 33 e nós estamos em 2021, ok? Do nascimento de Cristo. Então, no ano 33, ali, naqueles dias antes da morte dele, ele profetiza isso. E o templo vai ser destruído no ano 70, 37 anos depois, no ano 70, o general Tito destrói o templo e a cidade de Jerusalém com um cerco que durou 4 anos. Né? Ninguém entrava nem saía da cidade. Quando estava todo mundo lá quase morrendo de fome e tudo, ele entrou e matou todos, todo mundo. Nenhum cristão judeu foi morto. Nenhum. Flávio Joséfo é um historiador que registra nos seus livros, né, na sua história, nas histórias que ele conta, como historiador, a destruição de Jerusalém. E ele diz, por exemplo, que na cidade baixa de Jerusalém, uma carruagem romana chegava a meia roda de sangue. Evidentemente ele está exagerando, mas para dizer, relatar, né, visualizarmos ali aquela cena terrível, né? A De tantas mortandade, né, mortes. Alex? Isso, a mortandade ali, exatamente isso. Então, Jesus profetiza que não ficaria pedra sobre pedra. Agora, ele logo na sequência, e nós já vimos isso na semana passada, os discípulos, então, em particular, perguntam para Jesus, fazem uma pergunta com 3 questões, né? 3 questionamentos. A primeira parte da pergunta ele diz: que sinal, quando que estas coisas vão acontecer? A segunda é: que sinal haverá da tua vinda? E a terceira é: e do final dos tempos, né? E aí Jesus passa a responder esta pergunta, e a primeira fala de Jesus é: cuidado que ninguém vos engane. Isso já revela que esse assunto seria um assunto polêmico, como de fato é. Hoje nós temos religiões que começaram, como o caso do Adventismo, que surgiu com a pregação do final dos tempos, né? O então esposo de Ellen White, eu não lembro agora o primeiro nome dele, mas o sobrenome é White, né?
ele havia profetizado por 2 vezes que Jesus voltaria numa determinada data. As pessoas foram para o monte esperar, vestidas de branco, e tal, ele não voltou. E assim como várias outras profecias, até algumas profecias não cristãs, né? Nostradamus, aquela famosa 2000 chegará, 2000 não passará. Então é um assunto muito polêmico a volta de Cristo, né? Aí Jesus começa respondendo exatamente assim: cuidado que ninguém vos engane. E aí ele começa a falar sobre a destruição de Jerusalém, os sinais que precederiam aquilo tudo. Ele diz então para os discípulos, como nós já vimos, que não passaria a geração deles sem que aquilo se cumprisse. De fato, quando Jerusalém foi destruída pelo general Tito no ano 70, vários dos apóstolos ainda estavam vivos. Então aquela geração ainda estava viva. Depois ele passa a falar sobre os sinais da volta dele. Ele diz que, referente aos sinais, será como nos dias de Noé. As pessoas se casavam, se davam em casamento, viviam a sua vida normalmente até o dia que Noé entrou na arca e aí foi, não é? Assim será então a vinda do Filho do Homem. Aí ele diz que com relação àquele dia e hora, nem ele nem os anjos sabem, somente o Pai, referente à volta dele. E aí ele conta uma pequena parábola introdutória, falando para os discípulos que aquele dia virá como um ladrão. Pois se um dono de casa soubesse a que hora viria o ladrão, se prepararia para recebê-lo. Portanto, vigiai, cuidai, para que vocês não sejam pegos desprevenidos. Vigiai. Então, Jesus termina a explicação sobre a destruição de Jerusalém e os sinais daquela destruição. Ele fala sobre a volta dele e os sinais a respeito da volta dele. E quando ele termina de responder aquela pergunta, ele dá um alerta. O alerta é para que os apóstolos ficassem vigiando, ficassem espertos com relação à volta dele. Por isso, são parábolas relacionadas ao final dos tempos. Agora, o que significa ficar alerta? O que significa vigiar? Não é? Então, Jesus vai contar 4 parábolas, 4 histórias, sobre como os discípulos devem esperar a volta dele. Cada parábola, então, tem um significado. E é muito interessante, eu já falei isso, mas é bom sempre repetir, quando você vai estudar um texto bíblico, toma cuidado, porque nós estamos acostumados a ler a Bíblia de uma forma que não é tão eficiente. Nós lemos a Bíblia por capítulo e por versículo, ou só por versículo. Você abre lá e lê aquele texto pequeno, né? O versículo ali, aquele textinho, né? No entanto, quando as cartas foram escritas, os evangelhos, eles foram escritos com o propósito de que fosse lido por inteiro, né? Ele tem um tema principal que permeia toda a carta, todo o livro. E cada subtema está conectado à ideia principal, né? No caso, por exemplo, do Evangelho de Mateus, foi escrito para o público judaico, né? E Mateus apresenta Jesus ali como sendo o verbo, a palavra, o Filho de Deus, né? Aliás, João fala de verbo, né? Mas Mateus apresenta Jesus como o Messias, o Filho de Deus. E então, quando ele trata sobre a volta, quando Jesus narra essas parábolas aí em Mateus, a respeito da volta dele, ele está se referindo também a nós, porque ele não voltou ainda. Então, o que ele disse para os apóstolos sobre a destruição de Jerusalém não é mais para nós. Por quê? Porque já aconteceu, né? Ele disse: não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam. Já passou. Então, aquilo já foi. Agora, Jesus já voltou? Não. Então, essas parábolas diz respeito tanto à vida deles, naquele momento incidental, que foi contado, quanto diz respeito a nós, porque esse evento ainda não ocorreu. Jesus não voltou. Então, é muito interessante fazer essa análise das 4 parábolas. E nós já havíamos dito que a primeira parábola é a parábola do servo prudente, né? E que nós vamos ler daqui a pouco. E esta parábola, ela trata a respeito de um servo que foi dada a ele a missão de cuidar dos seus conservos, dos outros servos que eram servos juntamente com ele na casa daquele senhor. O senhor se afasta, ele vai para uma viagem, não sabe que hora, quando volta, e ele deixa os conservos aos cuidados de
alguém, de um servo. E esta parábola, ela significa o seguinte, nós já falamos, né, antes, então não há problema algum dizer de novo agora. Significa que a maneira como nós devemos esperar a volta de Cristo é cuidando dos nossos irmãos. Ou seja, eu e você que somos cristãos, temos uma incumbência dada diretamente por Jesus sobre como nós devemos esperar a volta dele, porque ele quer nos encontrar assim, cuidando dos nossos irmãos. A segunda parábola é a parábola das 10 virgens, e nós vamos ler ela também. Nesse contexto, o que Jesus quer dizer é que você deve cuidar do seu azeite, cuidar daquilo que é do seu interesse, da sua salvação. Não apenas cuidar dos seus irmãos, e eu creio que Jesus conta essa parábola primeira do servo de propósito, não porque ela sendo a primeira é a mais importante, todas têm o mesmo nível de importância, mas a segunda logo vem dizendo, cuide de você, cuide do seu azeite, né, da sua vida devocional, da sua vida espiritual, veja com quem você anda, o que você fala, o que você faz e assim por diante. A terceira parábola é a parábola dos talentos, a maior delas, né? E nessa parábola, Jesus incita, ele nos orienta que esperar ele ali significa fazer, multiplicar, dobrar. É o nível de compromisso que ele espera de nós com o tesouro que ele nos deu. Qual foi o maior tesouro que Deus deu para você? Você pode dizer Jesus Cristo, está certo. Mas é Jesus Cristo relacionado diretamente à salvação, não é? Então, quando Jesus, a mandado de Deus, nos trouxe salvação, o que estava na mente de Deus é que os salvos deveriam então se comprometer em salvar outros, fazendo parte, sendo parceiros de Deus nesse plano de salvação da humanidade. E com que nível de comprometimento? 100%, não é? Um servo que ganhou 5, 100%, virou 10. O servo que ganhou 2, 100%, virou 4 talentos, né? E o servo que ganhou 1, esse é aquele que tem um efeito negativo, que é o que nós não devemos fazer. Então, enquanto esperamos a volta do Senhor, devemos estar comprometidos em propagar, repartir o tesouro que ele nos deu, né? A salvação, a pregação do Evangelho. A quarta parábola é o grande julgamento, e aí existem alguns nuances, né? O que Jesus quis dizer com o grande julgamento, que nós também vamos ver, é que, por um lado, nós devemos ter certeza de que lado nós estaremos, direito ou esquerdo. E esta certeza é pelo fato de não apenas estarmos correspondendo ao que as outras 3 parábolas dizem, mas também, na do julgamento, nós estamos cuidando e estamos sendo generosos, atenciosos, bondosos com todas as pessoas, ok? Porque demanda disso o fato de que Jesus é esta pessoa, estas pessoas que nós também ajudamos, né? Então, ali é uma alusão às nossas obras, tudo o que nós fazemos, não é? Então é bem interessante. Vamos lá? Vamos dar uma olhada então nessas parábolas e com mais detalhe, vai ser bem interessante. Eu vou abrir aqui então o PowerPoint para compartilhar com vocês aí então a tela. Ok? Então vamos lá. Tem 2 perguntas aqui que são para direcionar a mente da gente nessas questões que já abordamos, né? O que os discípulos devem fazer enquanto Jesus não volta? O que eu e você devemos fazer? Como, de outra forma, como esperar a volta de Cristo? Será que vigiar significa passar a noite acordado num devocional? Ou ir para o monte e ficar lá orando, esperando Jesus voltar, para ele encontrar a gente alerta? Será que vigiar significa esse tipo de procedimento? Parece que não, não é? Porque Jesus ele vai em Mateus 24:42, quando ele termina de responder aquelas perguntas sobre a destruição de Jerusalém e os sinais daquela destruição, depois os sinais da vinda dele e a vinda dele, né, quando tudo acabar, ele diz, portanto,
ele conclui tudo aquilo e aí no 42 ele diz: portanto, vigiai. Ou seja, de forma conclusiva, Jesus diz para os discípulos que eles devem vigiar. E por quê? Porque eles não sabem em que dia vem o vosso Senhor. E aí ele conta aquela pequena parábola, né? Mas considerar isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Aí ele conclui, aí ele novamente, por isso, então, portanto, por isso, né? Mesma a aplicação aqui, conclusiva, né? De conclusão. Então, por isso, ficai também vós apercebidos, fiquem espertos. Por quê? Ele repete: porque não sabeis, né? Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E aí, por conta desta sentença, portanto vigiai e por isso ficai também apercebidos, com relação à volta dele, é que ele vai contar 4 parábolas a respeito de como nós devemos vigiar. Então veja bem, quando você lê a Bíblia, eu estava até comentando, né? Que nós lemos a Bíblia de uma forma, às vezes, é bom ler desse jeito, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque existe todo um contexto. Então veja bem, estas 4 parábolas, a maioria das pessoas leem elas isoladas, mas elas estão dentro de um mesmo contexto. No início do capítulo 24, elas estão relacionadas à pergunta que os apóstolos fizeram, não é? E aí quando chega no final, Jesus está falando sobre a vinda dele, aí ele vai contar essas parábolas por conta do que ele espera que os discípulos façam. Fiquem espertos, vigiem. Então tá tudo conectado. Capítulo 24 e capítulo 25. Às vezes Jesus conta uma parábola só para ilustrar uma verdade, às vezes 2, 3, aqui ele está contando 4 sobre o mesmo aspecto. E às vezes nós perdemos essa correlação aí, né? Então, a primeira parábola é do servo prudente ou imprudente, depende, né? Aqui é uma cena de um servo espancando o outro, porque Jesus vai falar a respeito disso, né? Se esse servo passar a espancar os seus conservos, ai, 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 ui, ui, né? Ele vai sofrer. Então o texto diz lá, o servo prudente, e a correlação aí é: cuide dos seus irmãos, né? E ele começa fazendo uma pergunta retórica. Uma pergunta como Deus fez para Isaías: a quem enviarei? Só tem Isaías lá naquela visão. Isaías olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, só tem ele. Ele fala: envia a mim, Senhor. Então, Jesus está com os seus discípulos, em particular, conversando. E aí, a primeira parábola, ele começa com essa pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento no tempo? Quem é? Talvez Pedro poderia estar ali coçando, né, para falar, né? Tá ali: sou eu, Senhor, porque ele era muito volúvel, né? Mas Jesus então faz a pergunta, chama a atenção para o fato de que há um servo que foi chamado para cuidar dos seus irmãos. Então diz lá: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Olha que interessante, ele diz: feliz é o servo que, quando o Senhor vier. Na parábola, uma alusão à volta de Cristo, o achar fazendo assim, né? Cuidando dos seus irmãos. Então, Jesus de cara já deixa claro o que está na mente dele com relação ao que nós devemos fazer em nossa vida até a volta dele. E seremos felizes por fazer isso, quando ele voltar nos encontrar assim. Então, algumas maneiras práticas. Quando você perceber, vamos imaginar o seguinte: não apenas nessas lives, os cultos agora, a maioria deles são em lives, né? Mas a gente nota, às vezes, a falta de um irmão. Nos cultos presenciais também. Quando você notar a falta de um irmão, eu entendo que é o Espírito Santo dando um toque para você. Se você notou que aquela pessoa faltou, é muito provável que há uma expectativa espiritual de que você, depois do culto, em casa, dá uma ligadinha. Não para cobrar, não para usar de ironia. Mas às vezes pode ter acontecido alguma coisa. Sabe que
Por um lado, o que eu vou falar agora, eu não concordo muito com a visão de alguns irmãos que falam o que eu vou dizer agora. Mas uma característica de pessoas que começam a se afastar da igreja é que elas reclamam de que quando ficaram doentes ou quando tiveram algum problema, seja lá como for, ninguém ligou para ela, ninguém me visitou, ninguém fez isso ou aquilo outro. Eu entendo perfeitamente isso. Por outro lado, geralmente esses irmãos também não ligam para as outras pessoas quando elas estão nesse mesmo processo. Não se preocupam com elas também, não é? Então, é extremamente importante que todos nós aprendamos com a sensibilidade espiritual, a perceber os toques que o Espírito Santo às vezes dá em nós. Já aconteceu com você de fazer uma ligação ou receber uma ligação do nada? Ou alguma coisa acontecer por intermédio de um irmão na sua vida, do nada? Assim, puxa, não acredito. Eu estava pensando nisso agora. Ou eu estava precisando disso agora. Nossa, foi Deus que tocou no seu coração para me ligar, para me falar isso. Às vezes é uma ajuda financeira, às vezes é uma visita, uma palavra amiga. Então, isso não é coincidência, sabe? Não é algo místico, não. É o Espírito Santo nos movendo. Eu tenho plena convicção disso. Então, muitas vezes nós deixamos passar algumas situações assim, eu ligo depois e não liga. Eu falo depois e não fala. Nota e fala, puxa, eu preciso fazer, e aí esquece. Então, cuidar dos nossos irmãos, às vezes é só ir visitá-lo, é só conversar, é só estar junto, às vezes, é almoçar. Não significa ter um estudo bíblico, não significa ter 2 horas de oração, não significa, vamos estudar uma palestra aí, vamos fazer. Não, significa às vezes só companheirismo, só bater um papo, às vezes fazer um passeio, ir a um cinema, às vezes fazer um esporte juntos, a presença, a amizade, a coisa leve, não é? Principalmente as pessoas que trabalham em áreas ministeriais na igreja, que conduzem certas áreas, ou alguns guias religiosos, como presbíteros, evangelistas, são pessoas, às vezes, muito solitárias, do ponto de vista de relacionamentos, né? Então, elas estão sempre envolvidas com as pessoas, mas, às vezes, isso é uma carga, se torna uma carga, às vezes, exaustiva, pesada, não é algo tão leve. E, às vezes, a gente deve simplesmente estar juntos, bater papo, sorrir, né? Assistir um bom filme. É claro que comer um bom churrasco faz parte. Estudar a Bíblia também, orar também, tudo isso. Mas cuidar um do outro não deve ser algo tão pesado, sabe, tão obrigatório. Mas deve ser algo que, satisfazendo a vontade do nosso Senhor, porque é a vontade dele, também tem o seu lado prazeroso, tem o seu lado de comunhão, né? Então, aproveite as oportunidades. Fale com as pessoas, ligue, converse, isso é muito importante, ok? Aí no versículo 48 vem uma advertência, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e ele passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, não é? Então virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os falsos, com os hipócritas, não é? E ali haverá choro e ranger de dente. Uma advertência severa, né? Se o servo não atender às expectativas do seu senhor, que é cuidar, ser generoso, bondoso, amoroso, alegre, não é? Providencial, com os seus conservos, e ele fizer o contrário, então, quando o Senhor vier, olha, é difícil isso, sabe? É difícil. Por quê? Porque enquanto o Senhor não vem, já pensou quanta dor, quanto sofrimento? Quantas pessoas em algumas igrejas são abusadas, não é? Do ponto de vista intelectual, abuso verbal, não é? Abuso de autoridade por conta de irmãos
que são agressivos e assim por diante. É lógico que na fé nós faz parte corrigir, cuidar também é corrigir, sem dúvida alguma. E às vezes chega até a cortar alguém da comunhão. Isso também é cuidar dos irmãos, porque quando você tem algum irmão rebelde que está ensinando o contrário da palavra de Cristo, desviando pessoas, por amor a esse irmão, nós dizemos que ele não pode representar Jesus daquela maneira, agindo daquela forma. Então, essa pessoa, ela vai passar por um processo disciplinar que o próprio Jesus estabeleceu em Mateus 18, por exemplo. E se ela então continuar como rebeldia, para o bem dela e para o bem dos demais irmãos, isso é cuidado, essa pessoa pode ser excluída, por exemplo, da igreja. Eu já fiz algumas exclusões da igreja. Todas as pessoas que eu cheguei em processo de exclusão, eu disse para elas, para todas elas, o seguinte: o seu lugar é aqui. Aqui é a casa do Pai. Nós amamos você. Mas com a atitude que você está, com a atitude que você insiste em manter, você não pode representar Jesus e a sua igreja. Então nós esperamos que você volte arrependido. Então o corte não é porque a pessoa não é bem-vinda e vai para o inferno. O corte é para que a pessoa sinta a falta e volte. Isto é uma atitude de amor para com a pessoa. A disciplina, Deus ama a quem ele disciplina. Então, cuidar aqui é sim ver se a pessoa está passando necessidade. Por isso que a nossa oferta, a oferta na Igreja de Jesus Cristo, ela tem um objetivo primário antes dos demais. É suprir as necessidades dos santos. E a primeira necessidade que há, a necessidade primária, é vestir, comer, saúde, moradia. Isso é necessidade. Agora, se você está com o IPVA do seu Audi atrasado, né, e tem mais outros 3 carros na garagem e por algum motivo está sem grana, então isso é dificuldade. Há uma diferença entre dificuldade e necessidade. Dificuldade todos nós passamos. Agora, necessidade tem uma diferença. Né? Então a oferta na palavra de Deus, ela é para quê? Não é para cuidar dos irmãos? Então na Igreja de Cristo, ninguém passa fome, fica sem morar, fica sem cuidado. Por quê? Porque o dinheiro da oferta, dito por nosso Senhor e praticado no Novo Testamento nas igrejas, é para cuidar dos irmãos. Agora, tem que cuidar bem, né? Tem que saber cuidar, tem que saber tratar, tem que saber como ajudar. Às vezes um não também é uma ajuda, depende de cada situação. Se a igreja decidiu ter um prédio, alugar um local, aquilo também pode ser considerado uma necessidade secundária. Por que secundária? Porque onde nós nos reunimos não diz quem nós somos. Né? Nossa identidade não está no lugar, está dentro de nós. Nós somos o templo, nós somos a morada do Espírito. Mas se um grupo de cristãos decidiu, por exemplo, se reunir num lugar alugado, então eles precisam honrar isso, né? Não pode ser caloteiro, tem que ser, se não puder pagar, antes vai conversar, resolve, negocia, mas tudo com muita clareza. Tudo isso por quê? Tudo isso está girando, orbitando em torno do cuidar dos irmãos. Isso é muito prático, como você cuida dos seus irmãos, ok? Eu vou para a segunda parábola e depois nós paramos para o primeiro bate-papo, tá? Então, se você tem alguma pergunta, algum comentário, anote para não esquecer. Se tiver uma mente muito boa, beleza. Tá bom? A segunda parábola é a parábola das 10 virgens, né? E aqui a questão é: cuide do seu azeite, cuide daquilo que é seu, daquilo que você tem, não é? E Jesus diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram bobinhas, eram nécias. Né? Nécias aqui é desatentas, né? Bobinhas. Tal. E 5 eram prudentes, pensavam, né? Analisavam as coisas. As nécias, ao tomarem as suas lamparinas, é uma peça de barro, né? O irmão até mandou uma foto, eu poderia ter colocado aqui, mas é uma panelinha de barro que tem um pequeno pavio e eles colocam azeite ali dentro, molham um pouco o pavio com azeite e o pavio vai queimando e isso ilumina a casa. Não havia luz elétrica nessa época. Então,
ah, elas tomaram suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Então elas tinham o equipamento, mas não tinham. Tinha o carro, mas não tinha gasolina, né? Então tinha a lâmpada, mas não tinha o azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, elas levaram azeite, né? Para as vasilhas, nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando, está acabando o azeite. Então as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E elas foram comprar. Chegando o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, abre a porta, abre-nos. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. E aí Jesus então faz uma aplicação ali, que está relacionada, lembra? Lá ao 42, lá no finalzinho, quando ele manda, diz, por isso, portanto, vigiai. Então, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem hora. Então, aqui ele faz a conexão também com a ideia, para retomar aqui o conceito de vigiar e esperar. Ora, essa parábola deixa claro que aqui é uma questão de estar preparado ou não estar preparado. E estar preparado aqui é você pensar e cuidar daquilo que é seu, daquilo que te pertence, daquilo que deve estar em mãos para o seu uso quando necessário. É a questão da preparação daquilo que é seu, né? Que cabe a você cuidar. Então, a sua vida devocional, né? A sua vida de oração, a sua leitura bíblica, a análise do seu conhecimento no contexto de você estar crescendo e amadurecendo na fé cristã. Ou seja, cuidar da sua vida com Deus, com Cristo, a sua vida espiritual. Ok? Então, ah, nesta parábola, o que fica evidente é o conceito preparatório que a pessoa deve ter com relação àquilo que é pertinente a ele ter. Então, o que Jesus espera que nós tenhamos? Conhecimento da palavra? Sem dúvida. Ele espera que nós cuidemos de nossa vida, como já falei, espiritual, devocional? Sem dúvida. Agora, a palavra ela vai nos dar um leque de sugestões e de ferramentas para nós fazermos isso. Aqui Jesus só está chamando a atenção do que fazermos, ok? Esta parábola ela fica bem evidente, então eu não vou debater muito nela, não. Vamos para a nossa conversa, então. Eu vou sair aqui agora e vamos bater um papo. Tem alguma pergunta, alguma observação, algo que alguém viu aí desculpa, que queira compartilhar? Fique à vontade. Oi, Oi, mano. Boa Felipe. noite. Joia. É interessante, né? Igual você falou da primeira parábola de Mateus 4, né? Eu já até sabia um pouco do contexto sobre o general Tito, dos anos 70, né? Que foi destruído. Mas Uhum, eu tinha um pouquinho de dúvida e você esclareceu bastante. uhum, E assim, é o primeiro estudo aprofundado que eu tenho sobre as parábolas. Eu realmente, assim, eu lia de uma forma isolada, igual você certo. falou. E me ajudou bastante. E a questão da preocupação também, né, da gente estar orando, vigiando, buscando a palavra, estudando a palavra, né? Uhum, Porque a gente crescer na graça, no conhecimento, também é importante para nosso fortalecimento cristão também, né? Porque se a gente não estudar, deixar, vai vir um pecado, vai vir a fraqueza espiritual, né? Por uhum. isso a necessidade também. Uhum. Muito bem. É isso aí, obrigado. De nada.
Mas alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer ali? Algum nuance? Ok, então veja bem. Ah, lembra da parábola do filho pródigo? Uma parábola bem conhecida também, né? O pai que tem dois filhos, aí o filho mais novo pede para dividir a herança, aí o pai divide a herança, dá a parte dele, ele vai para um país estrangeiro, torra tudo lá com as meretrizes e tal, vai comer. Vem uma grande fome naquele país, ninguém quer aceitá-lo ali, ele vai cuidar de porcos. Um judeu cuidando de porco é algo absurdo, porque para o judeu o porco é imundo, né? E ele lembra então da casa do pai. E aí ele volta para a casa do pai com aquele pensamento recorrente, né? Meu pai, pequei contra os céus e contra o Senhor. Me trata apenas como um dos teus servos, que tá bom para mim. E o pai, a gente vê a atitude dele. Ele estava lá parado na estrada esperando, né? Dando a entender que todo dia ele ficava olhando lá no horizonte para ver se o filho vinha. Quando ele viu o filho, ele saiu correndo, deu um abraço no filho, mandou dar banho nele, um anel no dedo, sandália, túnica, mandou matar um bezerro cevado, fez um churrascão, ó, churrasco bom, daqueles bem costela no chão, né? E tinha danças e palmas e festa. E aí o filho mais velho, né, chega e nem entra, pergunta lá pro servo, o que está acontecendo aí? Aí o servo diz, teu irmão voltou e teu pai deu uma festa para ele. E ele fica bravo, faz biquinho, fica com raiva e não entra na festa. O pai sai para falar com ele e diz, que foi, filho? Ah, meu pai, o senhor nunca me deu uma ovelhinha, um cabritinho para eu comer com os meus amigos e ver esse teu filho aí que esbanjador, né? Filho pródigo, a palavra pródigo significa gastador, esbanjador, né? Aí o pai disse, ô meu filho, tudo que eu tenho é teu. Não caiu a ficha? É teu. Agora, esse teu irmão estava morto e está vivo agora. Eu vou explicar por que eu estou falando isto. Por que eu estou no meio das duas parábolas, eu estou contando uma outra que não tem nada a ver com essa. Tá? Aí. É porque esta parábola do filho pródigo, ela é uma sequência também de algumas parábolas que Jesus contou sobre um tema, um assunto só. Exatamente o mesmo estilo dessa de Mateus 24 e 25, que Jesus está contando 4 parábolas a respeito de um assunto. Ok? Naquele contexto do filho pródigo, antes ele conta a parábola da ovelha perdida, um animal perdido, a parábola da dracma perdida, uma moeda que uma mulher perde e varre a casa incessantemente até encontrar e fica muito alegre quando encontra. A primeira, que é da ovelha perdida, o pastor deixa 99 e vai atrás daquela única, e quando encontra fica ele não dá um churrasco com a ovelha, ele fica feliz, alegre, né? Ele não encontra para matá-la. Ele encontra porque aquela ovelha tem uma importância tremenda. Ele é capaz de deixar 99 no aprisco para ir atrás daquela. E depois ele conta a terceira parábola, que é um pai que perde um filho. Então veja bem, são 3 parábolas naquele contexto, semelhante a essas 4, só que essas 4 o tema é o final dos tempos. Aquelas outras que eu acabei de citar, ovelha perdida, dracma perdida e um filho perdido, filho pródigo, estas 3 estão relacionadas a perder e achar, perder e achar, perder e achar. Ok? Por quê? Porque tudo começa quando Jesus ele é inquirido pelos líderes religiosos de por que ele recebe pecadores. Os fariseus e saduceus chegam para ele e falam, escuta, por que você recebe pecadores, conversa com eles, come e bebe com eles? Por quê? E aí Jesus fala, olha, porque eles estão perdidos e eu vim achá-los. E aí ele conta 3 parábolas sobre como as pessoas agem quando elas perdem alguma coisa. Jesus então chama a atenção, olha, quando um pastor perde uma ovelha, o verdadeiro pastor, o que ele faz? Ele faz de tudo para achar aquela ovelha, porque a ovelha é importante para ele, um animal. E uma mulher que perde uma moeda,
no contexto histórico, é muito provável que aquela moeda, a dracma furada, ela era uma cultura, era uma tradição de quando uma mulher se casava, era dado para ela um colar de moeda. Às vezes, quando eram pobres, uma moeda só. Então era uma moeda não pelo valor do dinheiro, havia ali um valor sentimental, emocional muito grande. E essa mulher perde a moeda, então tudo indica que seja essa moeda que se ganha no casamento, né? E aí ela fica desesperada, procurando, procurando. Então, se o pastor perde um animal e ele deixa tudo para ir atrás de um animal porque é do interesse dele, esta mulher não perdeu um animal, ela perdeu um objeto, uma moeda. Mas o valor que ela dá a essa moeda é tamanho que ela incessantemente procura e fica muito alegre, mas muito alegre por ter encontrado a moeda. E chama as amigas, olha, que bom, encontrei e tal e tudo mais. E quando chega a terceira e mais longa parábola, que é a do filho pródigo, ela não deveria se chamar a parábola do filho pródigo. Esses cabeçalhos, quem deram foram pessoas, tá? Não tá no texto original lá o filho pródigo, não. Na verdade, deveria ser chamado do pai amoroso, né? A parábola do pai amoroso. E muitas pessoas, quando leem esta parábola isolada do filho pródigo, além de perder a mensagem de que Jesus está querendo chamar atenção para o fato de que Deus está atrás das pessoas perdidas, dos seus filhos perdidos, eu, você, os pecadores, né? E Jesus estava sendo questionado pelos religiosos por que ele comia e bebia com pecadores. Aí Jesus fala, mas como é que vocês não entendem? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para salvar o perdido, buscar e salvar o perdido, ok? Então, vocês se preocupam com um animal e são capazes de fazer de tudo para recuperá-lo. Vocês perdem um objeto e são capazes de fazer tudo por esse objeto. E ainda mais um pai. E um pai, então, quando perde um filho? Então, muitos de nós, quando lemos aquela parábola do filho pródigo, geralmente as pessoas se colocam no lugar do filho pródigo. Olha, o filho, né? Nós às vezes somos. Ou do filho mais velho. Tarará. Negativo. Naquela parábola, a intenção de Jesus é que nós nos coloquemos no lugar do pai, não dos filhos, do pai. Nós temos que ter a atitude com as pessoas perdidas como o pai tem com aquele filho pródigo. Quando nós olhamos para alguém que não tem jeito, você fala, isso aí não tem jeito. Aí você deveria parar e lembrar dessa parábola. Porque Jesus veio buscar e salvar o perdido, na mesma intensidade que um pai, quando perde um filho, mesmo que aquele filho tenha causado a tamanha ofensa de pedir a sua herança antes do pai morrer, foi uma ofensa tremenda, ainda assim o pai continua amando. Então Deus espera que sejamos como o pai. Por que eu contei essas parábolas e esse contexto? Para você perceber que muitas vezes, quando nós lemos a Bíblia fracionada, nós perdemos esse contexto maior que Jesus coloca. E aí o ensino ele fica fraco, ele perde o seu brilho e a sua força. Então, se eu como ser humano sou capaz de fazer de tudo para salvar um animal, para salvar uma... E olha que hoje em dia tem gente, eu não sou contra os animais, e nós devemos ser ambientalistas e cuidar do planeta, mas tem pessoas que fazem coisa do arco da velha por causa de um rato, um gato, mas não são capazes, às vezes, de fazer o que deve por um humano, né? De acolher, de levar a palavra, por exemplo. Então, eu quis fazer essas duas comparações de propósito no meio desta, para que a gente amplie um pouco mais a nossa visão de leitura bíblica, de como a gente lê. Sempre procure ler o texto, mas antes leia o contexto. Leia o que está atrás. Procure ver a conexão, se aquilo está dentro de um ensino maior. E aí você vai ter um entendimento muito mais amplo daquela passagem. Tá ok? Bom, vamos caminhar um pouco mais então. Vou pegar aqui de novo a tela. E agora é a parábola, a maior parábola, né? Que Jesus vai contar, ainda dentro do contexto de o que fazer enquanto esperamos a volta dele. E aqui nós temos, não sei se vai dar para enxergar direito aí, mas foi a imagem que eu encontrei, é a dos talentos, né? Talento é uma medida
de prata da época aqui de Jesus. Um talento equivale a aproximadamente quase 33 quilos de prata. Se estima que um talento chegue a valer quase 200 mil reais, aproximadamente 200 mil reais. Então, 5 talentos seria aí cerca de 1 milhão de reais nos dias de hoje, né? Na época, então, isso seria uma fortuna tremenda, por conta da falta dos recursos e por ser no Oriente Médio e não ter toda a tecnologia e tudo que nós temos aqui, né? Então, era sim uma pequena fortuna, né? E aí nós temos a figura do servo que não fez nada, temos a figura dos dois servos que saíram para comercializar e ganhar mais, né? Então, talentos são moedas de prata, ou um determinado peso em prata, que equivale aí a 30 e poucos, 33 quilos de prata aproximadamente, ok? Então, vamos lá. A parábola dos talentos, ela está relacionada ao fato de nós nos dedicarmos 100% para dobrar o tesouro que o Senhor nos deu, nos entregou. E olha como Jesus começa essa parábola. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Então nós temos um homem que vai para uma viagem, que não tem data para voltar, e ele chama os servos dele e vai confiar aos servos os seus bens, ok? A um deu 5 talentos, aproximadamente aí 200 quilos, né? Quase aí de 150 quilos de prata, quase 200. A outro 2 e a outro 1. Mas note bem, cada um segundo a sua própria capacidade. Significa que o Senhor conhece a capacidade de cada um dos seus servos. E ele distribuiu de acordo com a capacidade. Então, todos nós temos capacidade. Todos. Uns mais, outros menos. Mas capacidade, todos nós temos. E o Senhor conhece. Todas as habilidades que o Senhor der aos seus servos, a mim e a você, ele dá sabendo já que nós somos capazes de fazer. O problema não vai estar na confiança e no conhecimento do nosso Senhor. O problema vai estar em nós, em como nós vamos saber lidar com a ansiedade, a expectativa, com os nossos defeitos e assim por diante. Mas Deus não tem problema com isso. Deus confia mais em você do que você em você mesmo, provavelmente, né? Então, no versículo 16, o que recebera 5 talentos, claro, tinha que ser ele, né? Por quê? Porque ele recebeu mais porque o Senhor conhece bem a capacidade dele. E dentro do fato do conhecimento do Senhor com relação a ele, por ter dado mais, é óbvio que ele seria o primeiro a sair mesmo, né? Se espera mais dele. Então, esse homem recebe lá e imediatamente saiu a negociar e ganhou outros 5, dobrou 100%. Ele fez a parte dele. Agora, note, o Senhor mandou ele fazer isso? Não. No texto, não. O Senhor disse para que confiou os bens a eles. Mas há a expectativa que esta confiança de Deus em nós, de nos ter dado a salvação, a Cristo, há implícito a expectativa de que nós dividamos isso, de que nós multipliquemos esse tesouro. Não está dizendo que era para fazer, mas estava implícito que cuidar aqui era exatamente fazer isso. E ele fez, ele correspondeu. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros. Note, do mesmo modo. E aqui existe a possibilidade da ideia de que quando você, meu irmão, faz algo deste porte para que o evangelho possa prosperar, você também está estimulando outros irmãos a fazer. Não é isso? Quantas vezes cristãos novos, recém-chegados à igreja, chegam com aquela disposição tremenda e não sabem muito bem o que fazer e precisam de outros que peguem na mão e os direcionem em como pregar com mais eficiência o evangelho, em como não ser, às vezes,
tão inconveniente, porque às vezes as pessoas elas agem assim e precisam de uma orientação, não é? Para ser mais eficiente. Quantas vezes a gente não vê pessoas fazendo, ministrando, servindo a Deus e isso nos deixa motivados? Então, o que nós fazemos motiva as pessoas. O que ganhou dois, do mesmo modo, ou seja, vendo o outro, ele também foi e fez o mesmo. E dobrou. 100%. Agora, a atenção maior volta-se para aquele que recebera um, porque a atitude dele é desconexa. Embora ele tenha tido dois exemplos, visto o primeiro e o segundo, ele não fez isso. Ele tinha uma visão e uma percepção diferente. Ele escondeu o dinheiro do senhor dele. Escondeu o talento. Enterrou. E depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos para ajustar conta com eles. Quem que foi primeiro? Lógico, que ganhou 5. Ele está orgulhoso, ele está feliz, ele quer compartilhar com seu senhor. Então ele se aproxima e entrega no versículo 20 os 5 talentos do senhor e ele diz: olha, o senhor me confiou 5, está aqui outros 5 que eu ganhei. Né? Aqui é um orgulho santo. Né? Então disse-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. No pouco, parece que esta expressão aqui, na verdade, era um teste. Né? É aquela história do mestre de obra que começou numa empresa como servente de pedreiro. Passou a pedreiro depois de alguns anos, depois de muitos anos passou a mestre de obra, e ele trabalhava naquela empresa já há quase 37 anos, 35 anos, e estava para se aposentar. E faltando pouco tempo para se aposentar, ele pensou consigo mesmo: puxa vida, eu já trabalho aqui há tanto tempo, eu vou me aposentar logo. Já sei, eu vou fazer o seguinte: a próxima casa que eu for construir para o meu patrão, eu vou usar material de segunda, eu vou usar material de terceira, tudo baratinho, e eu vou colocar na nota que eu comprei tudo de primeira. E eu vou pegar o dinheiro para mim, porque eu estou prestes a me aposentar e eu preciso de dinheiro. Então eu já sei, é isso que eu vou fazer. Ele confia em mim, beleza. Chegou o dia da obra, ser entregue, né? Lá, olha, a casa é assim, tal, tal. A planta foi mandada para ele e ele começou. Terminou a obra. Quando ele terminou, o senhor dele lá, o patrão, veio, falou assim: e aí, tá tudo certo? Deixa eu fazer uma inspeção. Fez a inspeção, tá tudo certo. Então, tá bom. Cadê a chave? Aí ele tirou a chave do bolso, tá aqui. Aí o patrão disse: é sua. Eu quero reconhecer o seu trabalho, o que você fez aqui na empresa em tantos anos. Eu sei que você vai se aposentar e esta casa eu queria que você construísse com os melhores materiais que tinha, porque eu queria dar ela de presente para você. Olha que vergonha. Que vergonha esse homem passou, não? Que tristeza. Ele estava trabalhando para ele mesmo e não sabia, não é? Ou não quis saber. Ou ele desviou o foco. É o que aconteceu com este homem aqui. Ele recebeu um talento. Ele olhou para ele e falou assim: ele pode ter olhado, eu não tenho capacidade, eu não sei fazer essas coisas que esses outros fazem, eu só ganhei um talento, se eu perder eu estou frito, o que eu vou fazer? Ah, sabe de uma coisa? Eu não vou fazer nada. Eu vou simplesmente esconder, guardar e pronto. Meu senhor pode chegar aqui e me tratar mal e tudo mais, eu não quero correr o risco. Então ele fez o que era fácil, não o que era mais importante. Não é? Ele tomou a decisão errada. Então, quando chegou aquele... eu pulei o que ganhou 2, porque o que ganhou 2 é só uma repetição do que ganhou 5. É a mesma coisa, tá certo? O que ganhou 2 é a mesma fala e tal. A fala para estes é: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Né? Entra no gozo do teu Senhor, vem para a alegria com o teu Senhor. Beleza. Quando chega então aqui no versículo
24, né? Chegando por fim esse que eu acabei de falar. Olha o que ele vai dizer: sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, uma visão errada do seu Senhor. Receoso, então veja, ele não estava contente porque o Senhor confia nele, ele estava receoso. Escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Bom, o homem até teve uma boa atitude do ponto de vista de não ter usurpado ou usado o dinheiro. Ele entregou o que ele recebeu. Mas o problema não é esse, o problema é que ele não atingiu as expectativas do que o Senhor esperava para ele. Entregar o que o Senhor entregou é fácil. Deus não espera isso de nós, ele espera que nós tenhamos um comprometimento como aqueles outros dois, não é? E aí ele disse, o Senhor respondeu então no versículo 26, servo mau e negligente, se você sabia que eu sou uma pessoa como essa, que ceifo e espalho onde não juntei, versículo 27, cumpria, portanto, que você entregasse pelo menos o meu dinheiro aos banqueiros, para quando eu voltar receber com juros o que é meu. Você poderia ter pelo menos tido a proatividade, a iniciativa de colocar no banco. E aí vem a condenação. Tirai-lhe, pois, os talentos, o talento. Olha só, preste atenção que é importante essa parte. Tirai-lhe, então o Senhor mandou tirar o talento dele, tira o talento, e dai ao que tem 10. O que isso está dizendo para nós? O que isso está comunicando para nós? Está comunicando que quando o Senhor deu os talentos para os servos e eles trabalharam, aqueles dois primeiros, a intenção do Senhor era dar para eles. Porque olha o que o Senhor está dizendo, tira do que tem 1 e dá para o que tem 10. Então significa que o Senhor deu os 10 talentos para aquele servo. Está entendendo aqui? Tira e dá ao que tem 10. Ora, os talentos não eram do Senhor? O dinheiro não era do Senhor? Era. Mas aqui está dizendo que é para dar para o que tem 10. Então está implícito que eles trabalharam como a história do pedreiro para eles mesmos. E aí o que tinha 1 era para ser tirado e dar ao que tem 10. E aí ele diz, porque a todo o que tem se lhe dará. Beleza. O que tem se lhe dará mais ainda, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E aprenda a lição aqui. O que é que esse servo que ganhou 1 talento tinha, depois que ele devolveu o talento intacto para o senhor dele? Ele tinha algo que muitos de nós às vezes temos. Começa com N, termina com A e tem 4 letras. Nada, né? Ele tinha nada. Ter nada é bom. Por exemplo, você pode estar duro sem dinheiro no banco, mas não está no negativo. Nada às vezes é bom. Não ter dívida nenhuma. Não tem dinheiro, mas não tem nada. Nada é confortável às vezes. Ok? Esse servo aqui, ele entregou o talento e ficou sem nada. Mas ele era servo ali e tal. Bom, eu não tinha nada antes também, então continuo na minha zona de conforto. Não é? Mas não é isso. Jesus está dizendo que aquele que não tem, aquele que não prosperou o tesouro do Senhor, até o que não tem, o nada, lhe será tirado. Já pensou que coisa? Significa que ele vai ficar no vermelho, no negativo, não no nada. E aí, isso é servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Mais uma sentença condenatória referente a uma pessoa que recebe do Senhor o seu tesouro, o tesouro do seu Senhor, e não multiplica e não trabalha, não prospera nisso, não é? Só mais um detalhe aqui interessante. Olha aqui, quando ele responde para o servo que ganhou 2, né? Assim, a mesma resposta para o que ganhou 5. Ele diz assim, ó, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Que isso significa que ele deu o dinheiro para o servo. E aí ele faz um convite, entra no gozo do teu Senhor. Então, qual é a coisa que deixa Deus mais alegre? Mais alegre. Qual é a coisa que deixa Deus vibrando, que tem festa no céu, inclusive?
Fazendo a vontade dele. Pois é. Em outras palavras, começa com sal, termina com são e tem vá no meio. Quando o pecador se arrepende, né? Exatamente, quando há salvação, quando um pecador se arrepende, não é? Este é o grande gozo do Senhor. Então, quando nós fazemos prosperar o tesouro que Deus nos deu, a salvação, Jesus Cristo, Deus não apenas está devolvendo para nós, esse trabalho todo é benefício para nós mesmos, volta para nós, como nós somos convidados para entrar na alegria de Deus, fazer parte do gozo do Senhor, estar com Ele, que é exatamente o que nós esperamos, o céu, né? Nós somos convidados por Ele, mas antes temos que fazer a nossa parte aqui, ok? Então eu vou fazer mais uma pausa aqui. Vamos interromper, porque já está dando o nosso horário ali. Temos só mais 14 minutinhos, então vamos pegar uns 7 ou 8 minutos aqui para perguntas ou observações, algo que você viu, que queira comentar nesta parábola do filho pródigo, que é a maior aí que tem. Oh, filho pródigo não, desculpa. A dos 10 talentos, né? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário que gostaria de expor para a gente? Algo que você viu e que pode ser muito útil? Fique à vontade. Ali mostra bem o que é o servo fiel e o infiel, né? O que obedece e o que não obedece. Exato. E nota que a característica que Jesus está querendo salientar ali para nós e para os discípulos nessa parábola é o que nós devemos. Sempre tem que lembrar o que nós devemos fazer enquanto Jesus não volta, o que essa parábola ensina para nós, que nós devemos estar vigiando, mas também pregando, né? Vigiar, na verdade, é isso. Vigiar é pregar, cuidar dos meus irmãos e cuidar de minha vida espiritual, de mim mesmo. Né? Todas essas parábolas estão falando sobre maneiras de como nós devemos vigiar a volta de Cristo, estar prontos, preparados para a volta de Cristo. Então nós não podemos vacilar. Né? A igreja, ela é a missão de Deus aqui na Terra. Ela é a missão. Ela não tem uma missão. Ela é a missão. Ela é. Então Deus espera que sejamos nós as pessoas que agora representamos a obra Cristo aqui na Terra. Pode falar, Reinaldo. Alex, Oi. Essa passagem, eu sempre lembro um ponto de vista que é assim, né? Esse servo que enterrou, em nenhum momento a parábola fala que ele receberia algum tipo de condenação ou alguma bronca se ele tivesse perdido. Isso. O problema é que ele não tentou. Exatamente. Né? Ele poderia até não ter conseguido o êxito dos outros. E talvez ele não fosse reprovado. Talvez alguma instrução, alguma coisa para ele tentar melhor, mas não que ele fosse ser reprovado. Eu lembro sempre daí do Pedro, né? Uhum. O Pedro, ele chegou num ponto que nós podemos dizer assim, lá em Atos, né, na pregação, e 3.000 batizados com 10 talentos. Mas olha para trás, talvez ele pegou um talento que tinha e errou, perdeu, ele cortou a orelha do cara, Jesus falou para ele, arreda de mim, Satanás, porque ele tentou falar para Jesus que não, você não vai ter que passar por morte. Então, quer dizer, ele estava tentando. Mas o fato dele buscar isso e quando Jesus deu essa bronca nele, chamar ele de Satanás, ele não ficar bravo, não desistir, mas ele continuar, ele foi aprimorando. Né? Daí a gente olha lá em João, aí quando todos abandonam, Jesus fala, vocês querem me abandonar também? Ele fala, para onde iremos? Né? Ele não estava lá mordido, com raiva por causa de como Jesus tinha tratado. Então, quer dizer, ele foi evoluindo. Então, isso é uma lição para nós. Não quer dizer que nós vamos ter um êxito, mas Deus espera que a gente tente. E nessa tentativa, Deus vai se nós errarmos e perder, né, se aquele um talento virasse meio talento, Deus vai dar a oportunidade de a gente se capacitar, vai colocar irmãos, vai colocar para a gente, em algum momento, começar a ter êxito nisso. E isso Deus vai levar em conta.
O que Deus condenou é que não tentou, não quis fazer nada, como você colocou, bem colocado. Aquela mais fácil, né? Uhum. Vou viver 30 anos na fé, indo no culto e vindo para casa, indo no culto e vindo para casa. Isso é muito cômodo, é muito fácil. Né? Houve uma negligência, né, Reinaldo? Porque exatamente. O Senhor, já eu passo para a Benta, ela está com a mão levantada, já eu te passo, Benta. Exatamente, o Senhor ele está interessado em ver a nossa atividade, a nossa proatividade, a nossa disposição, a nossa atitude, mais do que o valor. 1, 5, 2, isso não importa, mas qual é a nossa atitude, né, em relação a isso? Esse que é o ponto. Você me fez lembrar de uma parábola que nós já estudamos aqui também, que é a do administrador infiel. Né, que Jesus usa o exemplo de um cara corrupto, que sabendo que ele vai ser mandado embora, ele passa lá nos clientes do senhor dele e faz um acerto. Você deve 100 sacas de trigo, acerta 50 aqui comigo e quando eu precisar de você, você lembra de mim, beleza? E aí o senhor chega para esse homem e faz um elogio, fala assim, olha, você é um cara esperto. Ele é mau, é um exemplo ruim, mas ele agiu com esperteza, né? E aí Jesus falou, olha, os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz, né? Deveis vós ser espertos, né? Como as serpentes e simples como as pombas. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que quem pratica o mal, ele investe tempo maquinando o mal. Ele tem estratégia. Ele vai lá, ele observa o horário do banco, ele vê se quem é o guarda, ele olha quem é os caras. Ou seja, ele leva tempo, ele elabora, ele trabalha aquilo, ele observa, ele repensa, ele refaz, ele tem estratégia. Os filhos da luz, muitas vezes, são meio bobinhos. A gente, estou falando da gente, né? Eu conheci uma irmã, ela foi morar numa rua e ela notou que as mulheres da rua costumavam varrer a calçada, coisa mais antiga, né? Assim, muitas mulheres ainda fazem isso também. Já vi homens fazer, mas tipicamente as mulheres. E aí o que ela fez? Ela contando, né? A estratégia de evangelização dela, né? Ela ficou escondida ali na sala, com a cortina, atrás da cortina, olhando, esperando a vizinha da frente sair para varrer. Quando a mulher saiu, ela pegou a vassoura dela e saiu também para varrer. O que vai acontecer automaticamente, né? Uma conversa, né? Essa história é verídica, a Neiva vai lembrar, foi a Geriana, a esposa do Larry, né? Ela que contou essa história para mim, para evangelizar a vizinha da frente dela, né? Então, eu não sei, mas o que eu estou querendo dizer é que nós somos desafiados a pensar, a ser ativos, né? O que eu posso fazer para levar o meu tesouro que o Senhor me deu para outras pessoas também. Multiplicar isso, né? Às vezes pode ser escrever uma cartinha, dar uma Bíblia de presente, um convite para um bate-papo na quarta-feira, um convite para ir numa reunião de casais, de jovens. Eu não sei. Deus pode abrir várias portas. Seja atento. Benta, você tinha algo para falar, querida? A sua mão está levantada aqui, eu vou baixar então. Ok. Alguém gostaria de falar algo? Felipe? Boa noite. Boa Vocês noite. estavam falando de atitude, de oportunidade, né? E a gente como evangelistas, né, do Senhor, como diz em Mateus 28, o ID, a gente também tem que criar oportunidades para também multiplicar também essa moeda também, porque essa responsabilidade foi dada a nós. Seja um almoço em família, você criar estratégia para você aproximar da pessoa também. E a oportunidade que a gente tem é todo dia. E se a gente for ver, né, igual o irmão estava falando sobre prepara, a gente não é preparado para nada, não. É Deus que usa a gente também para o querer dele, né? Para a obra dele. Ele conhece a nossa capacidade, independente se um é Isso, doutor e o outro é uma pessoa que não sabe ler, todos temos capacidade. Isso. Então é Deus que nos capacita para cada dia a gente estar trabalhando para a obra dele e nunca deixar de tentar fazer, né? Por mais que tenha dificuldade,
dificuldade, né, alguma coisa, mas o importante é você fazer o seu melhor para Deus, né? Uhum. É isso. Olha, uma dica bem prática, né? Às vezes a gente está no trabalho, na escola, em algum lugar, e alguém fala assim, puxa, eu tô com uma dor de cabeça, eu tô mal, não tô muito bem e tal. A gente às vezes fala assim, então eu tenho uma aspirina aqui, ou eu tenho um Tilenol e tal, você quer um remédio e tal? A gente deve fazer isso, deve, sem dúvida alguma. Mas seria tão bom se a gente também falasse, escuta, eu posso orar por você? Teria tudo bem se eu fizer uma oração por você? Ou às vezes a gente percebe que alguém não está muito bem. Quantas vezes você já percebeu que tem uma pessoa que está meio cabisbaixa, está meio assim, tristinha, né? Talvez fosse interessante se aproximar e falar assim, olha, eu percebi que você não está muito bem, eu não quero me intrometer nem nada, eu só queria pedir para você se eu posso em casa fazer uma oração por você. Pronto, essa pessoa já sabe que você notou, se interessou por ela, fez algo bom para ela, e num segundo encontro, que pode até ser casual, não sei, né? Essa pessoa vai lembrar de você. E Deus pode marcar esse encontro. Então, cada coisinha que acontece conosco pode ter um grande significado e uso nas mãos de Deus. Isso é o negociar os talentos, ok? Tudo bem? Luiz. Ô, Alex, então, eu queria falar um pouquinho a respeito da parábola da dracma perdida. Tá. O que nos ensina também é o fato de que essa moeda ela foi perdida dentro de casa, né? Muitas Isso. vezes existem irmãos que estão perdidos dentro de casa, ou seja, dentro da própria igreja. E a gente tem que ter olhos atentos para perceber isso, né? Para observar se realmente temos irmãos perdidos dentro da igreja e procurar resgatá-los, trazê-los de volta à vida, né? Olha, tem muitos, viu? Tem muitos irmãos que estão, às vezes, nas igrejas esquentando o banco. Não sabem o que fazer porque não teve quem ensinar ele a fazer. É muito comum quando as pessoas entram na igreja, por exemplo, os mais antigos não conversarem com essas pessoas sobre, por exemplo, ajudá-las a descobrir os seus dons, os seus talentos. E encaminhar essas pessoas para algumas áreas na igreja, né? Às vezes tem muitas áreas. Eu sempre digo que uma congregação saudável é aquela que os grupos, os ministérios da igreja saem no tapa disputando uma pessoa que entra na igreja. Eu estou brincando, evidentemente, né? Mas a ideia é o seguinte: a ideia é que todos deveriam ter e se achar bem para atuar e servir em algum dos grupos da igreja. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, escola dominical, benevolência, coral, ajudar a preparar o culto, a visitação. Olha, tem tantas áreas de serviço na igreja, tantas áreas, e a gente pode, às vezes, fazer uma pequena coisa durante a semana e isso ser algo muito grande. Visitar idosos da igreja, ou visitar asilos, não é? Doar Bíblias para as pessoas, enfim, a criatividade não falta aí, não é? Às vezes serve sopa para os mendigos na rua, levantar a cesta básica para ajudar a pessoa, enfim, tem muita coisa. Trabalho não falta, o que falta às vezes é a gente motivar as pessoas e se estruturar para isso. Muito bem, valeu. Eu vou terminar aqui então. Só me responde uma coisa. Oi. É verdade que a palavra dom veio dessa parábola, talentos? Não. A palavra dom, ela tem 3 significados na língua portuguesa. Dom pode ser uma abreviação da palavra domini, latina, que significa senhor. Por exemplo, Dom Pedro I, Dom João Câmara, Dom João VI. Dom aí significa um título de autoridade. Dom também pode significar a capacidade ou talento, habilidade de uma pessoa. O dom de cozinhar, o dom de falar, o dom de negociar. Aí é talento, habilidade, capacidade. E dom na língua portuguesa também pode significar uma dádiva, um dote, um presente, um dom, uma graça dada, ok? Então, quando a gente lê o Novo Testamento, precisa ver qual é a palavra que o autor usou
na língua original para significar dom. E esse é um dos problemas de tradução. Por exemplo, lá em Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, quando diz: e cada um de vós seja batizados e recebereis o dom, a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo, aquela palavra dom ali não é habilidade, talento, capacidade. Ali é presente, uma dádiva, um dote. Deus dá o Espírito dele para habitar em nós. Dom ali é uma dádiva. Mas a tradução não foi muito feliz, porque a maioria dos religiosos leem ali dom como sendo capacidade, habilidade, talento, como, por exemplo, falar em línguas, que não tem nada a ver. A palavra ali, por exemplo, é dorean, em grego, que significa presente, né? Então, quando você vai ler um texto bíblico e aparece uma palavra que você estranha e tudo mais, vai na internet lá, dicionário bíblico, é de graça, escreve a palavra lá, que significa essa palavra aqui em tal texto. E geralmente tem bons dicionários de graça que vão te dar o sentido, para você não entender o texto fora do contexto. Mas muito boa a sua observação aí, a sua pergunta. Tá bom? Obrigado. Tá ok. Eu vou concluir, não vai dar tempo da gente ler toda aquela a parábola do julgamento, né? Então eu vou encerrar apenas usando aí uns 3 minutinhos para explicá-la e você pode ler depois ela em casa aí, tá certo? Mas a parábola do julgamento, a cena é um grande julgamento, pois quando o Filho do Homem voltar, né, na volta dele, então ele se assentará ali para julgar. E aí ele vai separar as ovelhas do cabrito. Então haverá uma separação. Ele chama ali os santos de ovelha e aqueles que não vão para o céu, os não salvos, de cabritos, né? Vai separar. E aí ele vai dizer para as ovelhas: muito bem, benditos do meu Pai, porque quando eu tive fome, tive sede, tive nu, vocês foram lá me visitar, me vestir, me dar comida. Muito bem, quando vocês fizeram a uma dessas pessoas, a um desses pequenininhos, insignificantes, vocês fizeram a mim. E aí eles respondem: mas quando fizemos isso? Quando te vimos assim? Quando? Quando vocês fizeram um desses pequenos, fizeram a mim. Vinde para a direita do meu Pai. Aí para os cabritos ele disse a mesma coisa: eu tive fome, sede, nu, preso, vocês não foram me visitar, não levaram comida, não me vestiram, não foram me ver. E aí eles respondem a mesma coisa: quando nós não te vimos assim? Aí ele diz: quando vocês não fizeram também a mim. Não é? Então, o que Jesus está querendo dizer aí sobre a volta naquele dia? Que nós seremos julgados segundo as nossas obras, o que nós fazemos. Ou seja, tudo que nós fizermos devemos fazer para a honra e glória de Deus, em nome dele. Conseguimos o tempo todo? Não. Não. Seja bem-vindo. Deus sabe disso. O cristão, ele deve aprender a lidar com o pecado, porque Deus deu todas as ferramentas para a gente saber lidar com ele. Então, o amadurecimento na fé passa pelo fato da gente saber lidar com os nossos pecados, ok? Agora, a disposição mental e de vida de um cristão, ele vive exatamente para toda boa obra. Lá em Timóteo, Paulo diz isso. Ele diz que a palavra de Deus ela é apta para ensinar, corrigir, repreender, preparar, porque ela é perfeita. Ela permite que todo homem, toda pessoa possa ser perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, é isso que Jesus espera. Então, aí nos dá a certeza, se nós estamos fazendo o que as outras 3 parábolas dizem, cuidando dos irmãos, cuidando da nossa vida espiritual, de nós mesmos, e estamos divulgando e pregando a palavra, distribuindo, fazendo multiplicar o tesouro que o Senhor nos deu, e estamos vivendo uma vida que as nossas obras refletem essa relação íntima com Deus, esse amor, então nós podemos estar seguros que estaremos do lado direito dele. Então, ao mesmo tempo que ele termina ainda com uma advertência para não sermos cabrito, ele termina com uma bênção e com uma promessa de que estaremos ao lado direito dele e vamos desfrutar da vida eterna. Então essas são as 4 parábolas dos finais dos tempos. Por quê? Porque é assim que Jesus espera
nos encontrar quando ele voltar. E pode ser hoje, não é? Alguém tem alguma consideração final? Algo que gostaria de compartilhar ou falar? Ok. Neiva, pode abrir o seu som. É só tocar no microfonezinho aí. Tudo bem. Primeiro que de segunda-feira eu não participo porque eu faço um curso. Estou fazendo um curso na segunda com Marina e na terça com Paulo Botaro. Ah, ok. Segunda eu gostei muito, aprendi bastante. Como você disse, a gente lia separadamente, né? Então não aprendi bastante. E outra coisa que eu sempre me preocupei muito pela dificuldade que eu tenho de falar do evangelho para as pessoas, a menos que as pessoas comecem, aí tudo bem, aí eu vou, né? Mas começar eu sempre tive essa dificuldade. Então, observando também que quando a gente chega numa congregação, a gente tem muita dificuldade de relacionamento. Então, Almir e eu começamos um trabalho, aliás, eu não sei se você já sabe que a gente faz isso, né? Uhum. Se eu já falei alguma vez, mas também serve de incentivo para os outros irmãos. Né? Que a gente convida os novos batizados, os novos convertidos, quando se batizam, a gente traz para casa, faz um almoço e traz outros irmãos para congregar. E é muito gostoso. Que maravilha. É muito gratificante, viu? A gente fica muito feliz durante o tempo que a gente está fazendo a lista de quem convidar, depois pega a lista, vai fazer compra, depois prepara tudo, prepara o ambiente para receber as pessoas, é muito prazeroso. Então, eu queria incentivar os irmãos a fazer isso. Glória a Deus, a hospitalidade é uma virtude tremenda, né? Abraão, alguns hospedaram anjos sem saber, a Bíblia diz. É um dom, né, Alex? Quem dera, é né? Um dom, né? Quem dera. Dom. É o dom que a gente tem, a gente gosta muito de. Mas olha, é um dom a ser copiado. Quem dera nas congregações tivéssemos irmãos, casais, que ficassem de olho nos que estão chegando para convidá-los para almoçar em casa, para um bate-papo. Nossa! Pena que agora, enquanto não passar a pandemia, a gente está sentindo muita falta, a gente não tem ninguém. Não pode convidar ninguém. Pois é. Mas é muito bom. Muito bem. Bom. E olha, os casados aí, que são casados há um bom tempo, podem convidar os namorados, viu? Se observar se tem algum namorado na igreja, ou noivo, convida para almoçar ou jantar na sua casa e conta com... É uma boa ideia, a gente pode fazer isso também. Boa ideia. Tá vendo? Obrigado. Vocês têm... Mais alguém? Ok. Reinaldo, você ia falar algo? Não. Bom, se nós não temos nenhum comentário, deu o nosso tempo. Alex? Oi, pode falar. Né? Um pouquinho. Eu conheço gente, né, que diz assim, ó, então faz tudo que Jesus falou, né? Estava na prisão, fosse me ver, estava nu, me vestisse, todas aquelas que Jesus falou ali, né? As pessoas fazem tudo ali. Aí, só que elas ainda não conhecem a palavra, não conhecem ainda o Evangelho, mas fazem essa obra que Jesus está falando. E no final, Jesus falou: quem faz isso será salvo. Será que vai ser salvo? Então, ó, lembra, Neia, que esta é uma parábola dentro de um contexto de 4. Se a gente isolar essa parábola, a gente pode ter um entendimento até meio que espírita da coisa, né? Que é só a gente fazer as coisas boas, ter uma vida altruísta, que tá beleza, que tá tudo certo. Não. No Novo Testamento, João capítulo 5, versículo 21, ali 19 a 21, Jesus ele vai falar, falando sobre salvação, ele diz que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, passou da morte para a vida, não entra em condenação, né? Tem a vida eterna e não entra em condenação. Mais para baixo, ele vai dizer: e virá o dia em que os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Uns para a ressurreição da vida, outro para a condenação, né? E ele diz: os que tiverem praticado o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a condenação. Ora, o que significa praticar o bem segundo Deus? Não segundo
a religião, seja ela qual for. O que significa praticar o bem segundo Deus? Bom, praticar o bem segundo Deus significa obedecê-lo. Significa fazer a vontade dele. Tudo que é bom provém de Deus, ok? Agora, viver uma vida segundo Deus inclui fazer coisas boas para as pessoas. Mas fazer coisas boas para as pessoas isolado de Deus não significa que essa pessoa está fazendo o bem segundo Deus. Você pode ter um ateu que não crê em Deus e é uma pessoa honesta, digna e que faz o bem para muita gente. Então, a bondade em si, ela não é o parâmetro para a salvação. A obediência a Deus é, mas como consequência da obediência, nós praticamos o bem, e não o contrário. Ok? A graça é um bem não merecido. Nós não recebemos a graça de Deus, a salvação, por qualquer boa obra que nós fazemos. Ninguém pode comprar a graça. Ela é dada para nós. Agora, uma vez dada, como consequência, nós passamos a fazer o bem. Aí sim. Então, ser bondoso é uma consequência e não a causa. A causa é Deus é bom e Ele nos deu a vida. Por isso, nós praticamos o bem. Então, esse. Então, o que eu estou querendo dizer é que a parábola, a última parábola aí do julgamento, ela não pode ser isolada das outras três. Senão a gente fica com uma impressão, pode ficar com a impressão errada. Entendeu? Mas você está correta no sentido de que precisa fazer o bem, mas tem que ter esse bem associado a Deus, a obediência a Deus. Muito bem.